Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Depois de ter postado aquele vídeo sobre o benefício do treinamento de força para o indivíduo hipertenso, né, os mecanismos fisiológicos que o hipertenso pode se beneficiar com o exercício físico, algumas pessoas vieram me pedir no privado para colocar algo relacionado a outros grupos especiais, como por exemplo diabetes, gestantes, etc, né? Então, como muita gente me pediu diabetes, até me surpreendeu, eu vou falar hoje do diabetes e qual é o mecanismo fisiológico que causa o benefício do indivíduo que é diabético e pratica o exercício, beleza? Então vamos entender primeiro o que o diabético precisa, qual é a maior dificuldade do diabético, né? Seria colocar a glicose para dentro da célula, né? Ele tem essa dificuldade porque ele ou não produz insulina ou produz pouca insulina que não é suficiente para suprir essa demanda, né? Lembrando que a insulina ela é um hormônio responsável por fazer esse processo, né, de carregar a glicose do sangue para dentro da célula, certo? E aí vamos entender os motivos. Se ele não consegue colocar a glicose para dentro da célula, o que a gente faria, já que ele não consegue produzir insulina? Colocar a insulina exógena nele, né? A aplicação da insulina, que a gente vê aí em larga escala acontecendo. Não é um método mais fácil, mas é um método muito comum de se acontecer e é bem razoável que a gente pense dessa forma. Beleza. E onde entra o exercício nisso? O exercício físico, ele consegue aumentar a expressão de glúteos 1 e 4. Esses glúteos 1 e 4, eles são mecanismos que ficam na membrana celular. O glúteo 4 e o glúteo 1 ficam um pouquinho mais abaixo da membrana celular. É como um sistema de chave e fechadura, né? E a molécula de glicose se prende nele e ele consegue colocar para dentro da célula, e esse processo todo não precisa da insulina. Na verdade, precisa de muito pouco da insulina, né? E aí ele passa a ter um mecanismo eficiente de conseguir captar mais glicose, precisando muito pouco da insulina ou quase nada da insulina. Ótimo, né? Você aumenta as expressões dos glúteos, glúteo 1 e 4, e aí ele consegue ter o mecanismo do que ele precisava ter, que ele tinha mais dificuldade de fazer, né? E aí, pessoal, quando acontece isso, você tem a redução da glicemia a efeito crônico, né? Após o esforço. E já que ele tem redução da glicemia após o esforço, em alguns casos, né, eu diria que a maioria dos casos, o indivíduo que faz uso da insulina exógena precisa reduzir, não é cortar, tá? Mas ele precisa reduzir o uso da insulina exógena, porque ele vai começar a ter uma queda muito pronunciada da glicose dele, da glicemia dele, já que ele antes tinha só a atuação da insulina exógena, agora tem a atuação da insulina exógena e do exercício físico. Então, se você mantiver os níveis de insulina exógena igual ao que ele tinha antes, ele vai começar a passar mal, né? Ele vai começar a ter queda da glicemia. Então, é mais saudável o exercício físico do que altas doses de insulina, né? E além de ser mais saudável, você consegue promover para ele que gaste, menos grana. Porque não sei se vocês têm ideia, um kit de insulina na farmácia é muito caro, tá? Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí mais uma vez. Deixa suas dúvidas nos comentários e até a próxima. Valeu!